Oi, pessoal, bem-vindos ao Design da Liderança. Hoje eu convidei a Bianca, que está por aqui para falar um pouquinho mais sobre plano de carreira, desenvolvimento, o que fazer nos seus primeiros dias numa empresa. A ideia desse papo é ser bem mão na massa e a gente compartilhar com vocês um pouco sobre a nossa experiência e direcionamentos de como vocês podem trabalhar na carreira de vocês para crescer cada vez mais. Bia, seja muito bem-vinda, um prazer ter você aqui com a gente. Vou abrir agora um espacinho para você poder se apresentar. Oi, obrigada, Carol. Muito feliz em estar participando, em estar podendo contribuir com um tema tão legal e que eu gosto muito. Apresentando, então, eu sou a Bianca Ponte, sou designer, sou formada em design gráfico há alguns anos. Já atuei em vários nichos dentro desse mercado, desde o design gráfico, parte de branding, enfim, tudo que vocês podem pensar deste mercado que a gente nem lembra mais, parece tão distante, né? E caí no mercado de design de produto digital em 2017, onde comecei a trabalhar com PDs, tanto colocando a mão na massa quanto liderando times de design. Bom, e na parte pessoal, eu sou mãe, atualmente sou mãe de humanos e já era mãe de pet, então sou mãe da Luísa, de 2 meses, e da Olivia, a cachorrinha de 7 anos, e é isso. Maravilhosa. Seja muito bem-vinda novamente. Vou começar o nosso papo com a seguinte pergunta: como liderança, o que é a tua expectativa de alguém que acabou de entrar numa empresa? E quais são as dicas que você pode dar também sobre isso? Eu acho que é a fase mais nebulosa, assim, de quando você entra numa empresa, é você chegar sem entender muito bem onde você tá, o que você tá fazendo, o que esperam de você. E uma coisa que eu gosto muito de orientar as pessoas que trabalham comigo, e até mesmo como eu oriento a minha própria carreira, é entender muito qual é o desafio que esperam de mim. Então, um mapeamento muito claro das expectativas. Por que que estão te contratando para essa posição? Quais são as skills principais que as pessoas sentem falta pra essa vaga e o quanto isso deu match com você numa entrevista, né? Quais são as principais características que você demonstrou nas entrevistas que brilhou os olhos de quem te contratou, porque muitas vezes essas características é justamente o que as pessoas esperam para um momento inicial. Sei lá, tô tentando tangibilizar o que eu tô falando, você é muito bom em visual, e aí você mostrou um case incrível eh com um visual muito bem estruturado, narrativa muito bem elaborada, e aí você entra em um produto que tá passando por um rebranding. E aí é aquela característica sua que foi muito importante dentro das entrevistas. Então fazer esse mapeamento de expectativas desde as entrevistas, ela é muito importante. Desde a entrevista entender qual é o objetivo, qual é o principal desafio que vocês têm, que eu vou precisar cumprir, e aí a partir disso montar um plano. Eu geralmente faço um plano ali de 3 meses, onde eu coloco o primeiro mês para entender muito o cenário, e conhecer pessoas, entender como essas pessoas trabalham, entender quais são as expectativas dessas pessoas com a sua atuação. O segundo mês, muito para aprofundar no produto que você trabalha, então ter já uma clareza sobre as regras de negócio, ter uma clareza sobre quais são os objetivos a curto prazo desse produto, como que você consegue contribuir, para que esse terceiro mês ele já seja um mês muito onde você consegue ser atuante daquilo que você realmente, se propôs a fazer. Então as pessoas percebem que você faz a diferença, né, então eu acho que, eh, eu trabalharia muito esse começo, esses 3 primeiros meses, mapeando essas expectativas das pessoas que estão te colocando para dentro, que estão ao seu redor, não necessariamente só a sua liderança, o seu par, o PM que atua com você, enfim, para qualquer nível, desde um PD júnior até uma liderança de design, para que a gente consiga em 3 meses gerar valor. Eu acho que essa é uma coisa muito importante, assim, de ser trabalhada nesse período. Boa. Uma coisa que, enquanto você estava falando, eu estava pensando, é que acho que eu vejo que às vezes no mercado a gente encontra com pessoas que se colocam frustradas com esse primeiro encontro,
porque sentem que a liderança não, define o que elas precisam fazer e repassa Hum, isso para elas. Acho que esse ponto que você trouxe de você se organizar, ter essa proatividade de estruturar, porque no final é da sua competência e da sua carreira que a gente está falando, eu acho que fala muito com o objetivo, inclusive, desse podcast, de tratar a liderança como essa proatividade que existe em qualquer fase da carreira, hum. seja um líder executivo, seja um júnior, essa pessoa precisa ter essa organização pessoal de entender o que eu estou fazendo aqui, quais os meus próximos passos, qual o que está sendo esperado de mim. Acho que isso é super interessante de pontuar, né. Super. É, dentro desse ponto que você comentou, tem acho que Uhum, uma percepção que eu tenho, que muitas vezes o líder, ele é visto quase como um professor, e não é. sim. E não é, assim, essa pessoa está liderando não só um grupo de pessoas, esse líder, ele lidera muitas vezes e na maioria das vezes, desafio, um produto, uma estratégia, e com isso vem um grupo de pessoas. Então, obviamente, esse líder ele é responsável por guiar a carreira das pessoas para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam, para que elas entreguem ali o melhor de si, mas ela também é responsável principalmente por entregar resultado para o negócio, Hum, entregar melhorias no produto, enfim. E ela não tá ali só para guiar o time. Então, quando você terceiriza para sua liderança, para que ela seja responsável em te mostrar tudo, nem sempre ela tá nesse momento, ela pode estar super preocupada com as entregas que ela mesma tem que fazer, né. Então acho que o principal ponto é cada pessoa é responsável por fazer as perguntas certas. Então, eu sou responsável se eu entrei numa empresa e eu tô me sentindo perdida, eu preciso demonstrar para minha liderança que eu tô me sentindo perdida e orientar essas perguntas de qual é o principal objetivo que vocês têm com a minha atuação? Quais são qual é a primeira entrega que vocês têm, que vocês esperam que eu faça? Quais são as principais métricas que vocês querem alcançar a partir dela? Então, fazer as perguntas certas ajudam muito nesse começo, para que você ajude seu líder a te ajudar. Eu acho que isso é uhum. fundamental. E acho que isso conecta muito com outro assunto, que é sobre PDI, one-on-one, acompanhamento ali no dia a dia, porque, acho que da mesma maneira que ter essa proatividade na chegada para definir bem os seus parâmetros, o terceirizar também tem a ver com você ter continuidade, ter constância nisso, né. Eu queria que Uhum, você falasse um pouquinho mais também, sobre como que você estrutura depois que a pessoa chegou e ela já está mais estável ali, como que uhum, você estrutura esses próximos passos e qual que é a tua expectativa do seu liderado também, sobre o que levar, como fazer, como guiar? uhum, legal. Eu costumo sempre falar para o time que o one on one é uma agenda nossa, eh, que eu tenho a expectativa de que ele me traga sempre pautas, que as pessoas me tragam ali as pautas para ser tratada, porque é um momento rico de troca entre nós. E eu divido o one metade para falar um pouco sobre vida pessoal, no sentido de saber como essa pessoa tá, se ela tá passando por um bom momento, se ela tem algo, não necessariamente sobre a vida pessoal, mas para conversar com aquela pessoa, para saber se ela tá bem, saber se ela tá passando por algum conflito com algum par dentro do time e eu consigo, mediar um pouco esse conflito e ajudar de alguma forma. Então, geralmente eu falo, pego metade das nossas agendas de one on one para essa relação mais, entre pessoas. Então, geralmente eu utilizo esse tempo para falar um pouco sobre essa relação pessoal. E aí, na outra metade da agenda, eu costumo utilizar para falar sobre os desafios que aquela pessoa tem. Então, para falar sobre as entregas que ela está trabalhando e muitas vezes é para abrir a cozinha. Então, abre a cozinha, vamos olhar juntos e eu conseguir adaptar, conseguir orientar de alguma forma e botar a mão na massa se necessário. Então, eu divido essas agendas, mas deixando muito claro que o espaço de one on one, eu não eu não me preparo para one on one. Mas eu espero que a pessoa se prepare no sentido de saber o que ela vai abordar comigo. É muito ruim quando um líder entra num one on one, e aí a pessoa você percebe que a pessoa nem não tem nada para falar. Então, poxa, a gente conversou faz uma semana ou faz 15 dias e a gente não tem nada para falar. Isso é muito ruim. E em relação à PDI, é muito importante, assim, eu acho que eu trato o PDI como uma ferramenta
pessoal de cada profissional. Eu falo muito isso, que o PDI ele não é da empresa, então ele não é da empresa que você está trabalhando, ele é da sua carreira. Então eu monto o meu PDI sobre como eu que qual é o próximo passo que eu, Bianca, quero dar na minha carreira e quais são as ações que eu preciso fazer para que isso aconteça, provavelmente na empresa que eu estou trabalhando. Então eu monto um PDI orientado à empresa que eu estou trabalhando, que a partir daquilo eu consigo fazer acontecer. Mas ele nunca é só sobre a empresa. Ele não é sobre, como que eu posso crescer nesta empresa. É como que eu posso dar o meu próximo passo e visto Uhum. que eu estou dentro dessa empresa, que eu vou dar esse próximo passo. E eu falo muito isso para o time. Então o meu papel com os PDIs é orientar a construção do PDI. É fazer com que eles consigam ver esse PDI acontecer e não só ser um framework no Miro que não está Uma sendo lista de tarefas. uma lista de tarefas. Eles precisam ver que aquilo está gerando algum tipo de resultado e entender o que que fez esse resultado acontecer. E o meu papel é orientar, ajudar a fazer com que essas coisas aconteçam, eh, e guiar para que eles entendam que eles saibam diferenciar o que que é responsabilidade da empresa e o que que é responsabilidade deles. Porque é muito comum, por exemplo, você vê uma pessoa que é, sei lá, vou pegar um caso assim, uma pessoa que é estagiária, e aí o PDI dela é assim: "Ser efetivado". Tá, mas ser efetivado não é um PDI. O ser efetivado é uma consequência de ações. Quais são essas ações? Vamos trabalhar em cima disso, porque se você trabalhar essas tarefas, se você consiga ser você vai estar mais próximo de um cenário onde você vai ser efetivado. As pessoas para que elas consigam entender essas diferenças é muito importante. Uma dúvida aqui, vou compartilhar para a gente falar um pouquinho mais, porque acho que dentro dessa perspectiva de que a carreira ela tem que estar conectada à realidade da empresa, porque isso ajuda você enquanto líder a conseguir movimentar esse plano dessa pessoa dentro daquele universo, eu acho que isso leva a gente para um lugar muito de cultura, de pilares e tudo mais. Mas eu acho que tem um ponto que é bem interessante da gente explorar aqui, que é o lado dos desafios, métricas, iniciativas em si. Eu já trabalhei com a Bia, tive esse prazer de trabalhar com a Bia, e eu acho que ela faz isso super bem, que é como que você hoje faz para mapear essas métricas, esses desafios, entender isso e mostrar para o seu time o porquê que aquilo está relacionado a um plano de desenvolvimento individual, que é o que a gente está chamando aqui de PDI, ou a esse plano de essa vontade de desenvolvimento de carreira daquela pessoa? Boa. É bem interessante pensar isso. O plano de carreira, como eu comentei, ele é individual, ele é da pessoa, do indivíduo e não da companhia, mas é nesta companhia que estou nesta companhia que vou fazer a esse plano de carreira acontecer. Então eu preciso que essas coisas estejam vinculadas. E eu particularmente tenho uma visão muito, clara, assim, sobre não existe nenhuma forma de você crescer dentro de uma empresa se você não gera influência e impacto, desde o momento em que você é estagiário. Você precisa entender que você precisa gerar esse impacto, e aí eu vou explicar um pouco mais sobre o que que é esse impacto, e como você gera essa influência. O gerar um impacto é as pessoas que estão ao seu redor perceberem que o trabalho que você está fazendo dentro desse produto, dentro dessa empresa de forma geral, tem um valor, e elas só vão perceber esse valor se essa entrega que você está fazendo, se o resultado do que você está fazendo se conecta com as expectativas do que tem ao seu redor. Então, não adianta eu estar entregando, falando muito dentro do nosso aspecto, né, de design, não adianta nada eu estar entregando várias telas bonitas que o time de desenvolvimento vai levar meses para fazer, se o nosso grande objetivo é velocidade de entrega, entende? Então, eu preciso casar essas coisas. Quais são as expectativas que estão ao meu redor? Porque se a gente começar a falar sobre métricas ou metas, ela pode ficar muito abstrata dependendo do nível de carreira, mas então eu coloco tudo dentro de um grande guarda-chuva de expectativas, de quais são as expectativas que estão ao meu redor, para que a partir disso eu consiga casar como que eu posso ajudar a essas expectativas serem realizadas. Dando de novo esse mesmo exemplo.
expectativa é velocidade de entrega, eu vou fazer várias entregas de pequenas coisas que ajudam o time de desenvolvimento a entregar mais rápido. Ou eu vou sentar com o dev que trabalha comigo, eu vou entender com ele o que que eu posso fazer dentro dessa grande entrega que a gente tem, a que diminui o tempo para ele fazer uma entrega. Então, casar essas coisas é importante para que o seu PDI tenha sucesso. Essa questão do PDI, eu preciso ter esse entendimento sobre essas expectativas, e aí a partir disso eu entender como que essas, expectativas também vão me beneficiar de alguma forma. Então eu quero ter uma atuação muito mais estratégica dentro do time e influenciar produto. Tá, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, participando mais das discussões com os PMs que estão comigo, eu vou conseguir metrificar um pouco mais a jornada que eu atuo para que a gente consiga ter mais entendimento sobre o que que a gente está entregando, o que que a gente está fazendo. É muito importante esse depara sobre o que é esperado dentro da companhia e não o que é esperado da Carol. A companhia espera isso, o seu time espera isso, e como que a Carol contribui para essa expectativa. E é esse casamento que a gente começa a ver um PDI acontecer de forma muito efetiva, porque mais do que e é muito importante as pessoas entenderem que um desenvolvimento de carreira dentro de uma empresa, ela não acontece num one on one. A Carol pode achar que ela deveria sentar na cadeira X. Bianca, como líder da Carol, pode até achar que a Carol senta na cadeira X. Mas se as pessoas ao redor, que são quem está tratando todos os dias com você, que são as pessoas que estão negociando com você, né, nas tratativas do dia a dia, se elas não têm essa mesma percepção, como importa a minha percepção e a sua? Porque ela precisa ser muito mais amplificada para que ela se torne uma realidade. E o Uhum. PDI ajuda muito a fazer isso acontecer. Totalmente. Até teve um episódio, alguns episódios atrás, que um entrevistado comentou isso, que a gente exerce liderança, e no caso essa proatividade que a gente está falando, não necessariamente com o papel de um líder, né, mas a gente exerce essa liderança de maneira social. Não é um crivo que você vai realizar com uma pessoa te dizendo que você está pronto. É uma comunidade que está ao seu redor que vai te colocar nessa cadeira, né. Eu acho que isso é super importante. Tudo que você falou, para mim, queria deixar bem claro que isso para mim é que é ser líder. Essa gestão entre carreira, iniciativa, métrica de negócio, conversar com pessoas. Acho que esse é o grande papel de uma pessoa que demonstra essa liderança no dia a dia, que é exatamente conectar esses pontos todos em prol de algo acontecer e, naturalmente, mostrar que tem essa capacidade de conseguir movimentar tantos pontos, e ainda assim crescer, amadurecer dentro do negócio, amadurecer o produto. Eu acho que isso é sensacional, porque tem uma visão muito errada de que existe diferentes tipos de liderança, no sentido de que a técnica, ela é só relacionada à técnica, pessoas é só de pessoas. Se eu não sou líder ainda nem de pessoas, nem especialista, eu não exerço nenhuma, e não é verdade. Na realidade, a gente está maturando ser líder em várias frentes da nossa vida o tempo inteiro, desde que a gente é júnior. Quando a gente marca uma reunião de mentoria, você já está tendo aquela proatividade de criar sua primeira conexão e começar a montar essa constelação, essa rede ao seu redor, né. Então amei, assim, o que você falou, acho que resume muito bem o ponto que eu queria trazer. Perfeito. É bem interessante isso. Isso eu falo num lugar muito pessoal. Eu não acredito em líderes que não entendem tecnicamente. Porque se eu não entendo, eu posso não ser a melhor pessoa e muitas vezes não vou ser. Inclusive, eu preciso dos melhores dentro do meu time para isso. Mas eu preciso saber falar para o meu time quando aquilo tá certo e errado, tecnicamente, por exemplo. Eu preciso orientar uma pessoa mais júnior como fazer. Hum, Então, é muito necessário a leitura sobre o que é um líder, ele também é multifunções. Ele precisa entender de estratégia, ele precisa lidar com pessoas, e lidar com pessoas não é só falar com pessoas, você saber orientar o desenvolvimento, e é necessário entender tecnicamente daquilo que você faz, porque se você não tem um entendimento técnico, o seu time não vai te admirar.
Uhum. Existe uma necessidade muito importante do seu time te admirar para que eles acreditem em você. É a partir disso que eles vão acreditar e vão falar: "Caramba, eu quero muito que a gente faça isso, porque eu acredito nessa pessoa". Então isso é uma leitura muito pessoal, eu não acredito em líderes que não são bons técnica e eu não estou falando saber tudo tecnicamente ou ser os melhores líderes técnicos, não, porque aí existe um papel para isso que muitas vezes é de um líder técnico. Mas você precisa entender, até pra você saber o que que é bom e o que não é. E aí contratar as melhores pessoas pra isso, enfim. Então eu concordo bastante com Sim, é ter visão crítica no fim do dia, né, acho que é mais você conseguir se posicionar ali, porque no fim do dia, tudo que o seu time produz, de uma certa forma, é a sua chancela. Se você não entende sobre o que aquilo está sendo produzido, você de uma forma está dando saída em algo que talvez nem esteja na qualidade que você acredita, mas você está deixando aquilo rolar. E eu queria exato. voltar nesse ponto que você falou da liderança por influência, e por admiração, que é algo que eu também acredito muito. Eu acho que, há um tempo atrás, eu tinha uma sensação de que líderes que movimentavam times através do medo, através da coerção e tudo mais, geravam um aspecto muito ruim de motivação, simplesmente por se manter sobrevivendo, e que Sim. isso era uma coisa ruim ali para aquele time. E aí um tempo atrás eu escrevi um artigo sobre isso, e realmente hoje existem estudos falando como que existe um aumento de demissões, aumento de casos de burnout, por conta de líderes que entendem que esse movimento do medo faz com que as pessoas produzam mais. Elas até produzem mais por um curto espaço de tempo, mas elas entram no que eles chamam de fogo, que é esse fear of layoff, se eu não me engano, Uhum. of getting layoff, que é tipo, esse medo de ser demitido o tempo inteiro. Isso consome as pessoas. Então acho que existe um papel, social, emocional muito importante na liderança, a liderança por inspiração, ela eleva, ela faz com que o indivíduo se sinta diferenciado, entenda suas próprias potências. E eu acho que a liderança por medo, ela pode até acelerar por um tempo, mas ela rebaixa ao nível da pessoa ficar sem autoestima, sem visibilidade de nada, e aí você mata o seu próprio motivo de existir, porque se ela não está motivada, ela não quer crescer, ela nem deveria estar ali, né, naquele espaço. A gente poderia ter um episódio do podcast só sobre esse tema, porque pra mim esse é um tema muito profundo. Eu tenho pavor, eh, de um cenário onde você passa a maior parte do seu tempo, que é trabalhando, e esse lugar ser movido por medo. Pra mim isso, assim, não deveria existir esse contexto. É é desumano, assim, no meu ponto de vista. Porque eu acho que mexe Uhum, com muitas coisas, né, mexe com uma estrutura de classe social, porque quanto mais você precisa do seu trabalho, mais medo você tem de perder, e aí se uhum, esse medo já é exercido lá dentro, isso piora cada vez mais, e obviamente se você não tem uma necessidade tão grande de trabalhar, é muito mais fácil você virar e falar: "Não preciso disso, vou sair daqui", uhum. e o quanto é cruel essa, eh, todo esse contexto ali envolvido. Então, a gente poderia ter um episódio só sobre isso. Vou aprofundar um pouquinho mais, sobre esse tema. Qual que é a hora de dar tchau, assim? Além do medo, ter essa sensação constante de medo, do seu ponto de vista, acho que existe estratégia para chegar, existe estratégia para ficar, mas também tem estratégia de sair, né. Qual que é a sua Perfeito. visão sobre isso? Cara, eu tenho uma e eu acho que isso amarra perfeitamente com o PDI. Todas as vezes que eu troquei de empresa, foi quando eu olhei para o meu PDI pessoal, Uhum, e eu falei: "Eu não consigo atingir o meu próximo objetivo aqui, porque o meu próximo objetivo não tá aqui". E não porque a empresa não é boa ou porque a empresa não atende, porque o meu objetivo muitas vezes era sobre uma descoberta da minha atuação em um ambiente diferente, com um desafio uhum, diferente. Então eu acho que tem várias formas da gente saber, que tá na hora de sair. Eu acho que uma muito forte é quando o ambiente já não te cabe mais, quando você não cabe mais naquele ambiente, e isso pode acontecer por diversos motivos, ele pode acontecer porque ele não é mais saudável para você, porque aquele relacionamento entre empresa e profissional, ela não é mais saudável. Ela pode acontecer porque você não acredita mais, e é genuíno, acho que
se eu não acredito mais nesse negócio, para onde esse negócio tá indo, tá na hora de eu ir para outro lugar. E eu acho que um muito forte é esse em relação ao seu desenvolvimento que é você olhar e falar: "Eu gosto, acredito no que estamos fazendo aqui, mas eu preciso ser egoísta com a minha carreira e eu preciso, eh, dar um passo um pouco maior, que aqui dentro eu levaria muito tempo para fazer, então eu vou me arriscar em algo maior. E aí você vai para um desafio maior. E esse desafio maior, ele não necessariamente está relacionado a cargo, ele pode muitas vezes estar relacionado ao produto, ao mercado, negócio, ao seu momento de vida, existem várias situações. Eu tive uma liderada há alguns anos atrás, e foi muito interessante, ela estava mudando de empresa para o mesmo cargo, para ganhar a mesma coisa, mas ela tem uma ambição de vida que ela gostaria muito de morar em um país específico, e o principal mercado desse país é o mercado financeiro. E ela recebeu uma abordagem de um banco, no Brasil mesmo, para ela trabalhar nesse banco, e aí ela entendeu que para que ela chegasse no grande objetivo dela, que é mudar de país e conseguir uma vaga num banco desse país, ela precisaria ter uma experiência em bancos no Brasil. E aí ela fez a mudança. Faz total sentido, você não tem argumento, você como Uhum, líder, não tem argumento pra segurar essa pessoa. Ela uhum, tem um grande talento, mas você vai falar: "Faz muito sentido com o PDI dela, faz sentido com o momento de vida, com o momento de carreira", e vai, né. Então eu acho que é muito por isso que o PDI ele é tão importante. E por isso que o PDI ele precisa ser seu e não do seu líder, e não da sua empresa, porque é a uhum. partir dele que você consegue ter o entendimento de: "Eu estou no lugar certo para que eu consiga dar meu próximo passo, ou eu preciso me movimentar, porque aqui eu não tô cabendo mais". Sim. Eu acho que a diferença entre você estar motivado por estar naquele lugar e você estar obsessivo simplesmente, que você não está olhando para os lados, é exatamente esse o diferencial. Quando Uhum. eu me coloco motivada é porque eu estou ali com um propósito muito claro que aquilo ali vai me ajudar. Tá obsessivo só para estar naquela empresa, para ganhar um jogo, para se provar para outras pessoas e não tem nada a ver, é você colocar a sua autoestima, seu egoísmo, né, positivo no bolso, porque você tá ali pelos outros, não tá mais por você, não é mais sobre o seu caminho, né. Eu também vejo muito isso, acho que principalmente a galera que tá começando, confunde muito a sua carreira com o crescimento da empresa, mas você não é dono da empresa, você pode ter senso de dono, mas não significa que você vai ter lá os royalties se ela for vendida, se fechar as portas você é demitir, então acho que esse egoísmo ele é saudável para você se, proteger também, né, dentro desse ambiente. A gente tá chegando no final, infelizmente. Como você falou, a gente precisa de outros episódios, tem muita coisa que eu queria falar com você. Acho que tem esse ponto da liderança por medo, acho que tem outro ponto também sobre, performance do líder, que é o que eu quero explorar muito. Como acompanhar a performance de um bom líder. Acho que são papos muito legais que a gente pode ter, você tá super convidada para os próximos. Mas é para você fazer sua despedida final pra galera. Boa. Não, muito feliz em falar sobre isso. Eu acho que é muito alguns anos atrás, eu acho que é muito legal a gente pensar assim, a gente não falava muito sobre a carreira do designer, de forma geral. É muito legal, eu estava falando sobre isso hoje com uma outra pessoa. O nosso mercado mudou tanto, que hoje a gente tem o prazer de falar sobre carreira de uma forma tão estruturada para o mercado de design, que antes o designer ele era só, eh, uma parte muito operacional dentro das empresas. Uhum. E eu acho que a gente, saiu um pouco disso, e a gente consegue ser mais estratégico com a nossa carreira, porque a gente tem oportunidade para isso. E essa fala que eu disse antes de ser egoísta com a nossa carreira, ela é o que guia a minha carreira, e eu acho que é importante guiar a carreira das pessoas, e eu falo muito sobre isso com as pessoas que sempre passam pelo meu time. Eu nunca tento segurar uma pessoa dentro do meu time, quando eu entendo que a carreira dela é muito maior que aquela oportunidade que ela tem ali. E é muito legal a gente ter essa propriedade
sobre entender que eu só vou crescer se eu tiver um plano, e esse plano não depende do meu líder, esse plano não depende da empresa que eu tô atuando, esse plano depende de eu conseguir entender o cenário com muita facilidade, entender: "Ó, a empresa que eu tô, ela não atende mais a minha necessidade, eu preciso me movimentar", ou "Não, existe um espaço muito grande ainda onde eu trabalho, mas eu preciso ter calma, eu preciso ter um jogo de cintura um pouco maior". Ser dono da própria carreira é o segredo para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga se desenvolver dentro dos lugares e fazer o que a gente gosta. E para que a gente faça isso, é necessário ser egoísta com a nossa carreira. É pensar 100% na gente. Isso faz sentido para minha vida? Isso faz sentido para minha família, para a qualidade de vida que eu quero ter? Se existir dúvidas disso, a resposta eu acho que é não. Então é muito importante sempre ter esse entendimento, e líder nenhum vai fazer isso por você. É individual. Maravilhosa. Bianca Ponte, mãe incrível, líder incrível, tudo incrível. Muito obrigada por ter vindo participar desse projeto tão baby que é, mas que já tem gente tão grande. Obrigada por ser essa referência no design, obrigada por compartilhar tanto conhecimento incrível. E se você tiver livros, referências, coisas, manda para mim que eu boto aqui no descritivo depois desse episódio. E é isso, muito obrigada. Até a Obrigada. próxima. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.